Olá pessoas, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos coisas aqui no programa. Sou eu, Kai, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. O vídeo de hoje é um FD, como vocês podem ver já, um FD de anime de série de... Bom, série do fórum do anime, né, no caso, o Ari Monogatari. Mais um Monogatari. Estou planejando na minha cabeça que eu falaria desse Monogatari, porque esse Monogatari ele me impactou de certos modos positivos, né? Modos interessantes, assim. Eu achei uma estrutura de roteiro fenomenal, assim. Mesmo que em alguns pontos ele seja um pouco fraco, alguns argumentos dele não funcionam tão bem, pode dizer assim. Mas em geral eu gostei muito do roteiro desse Wari Monogatari. Ele continua a história de maneira não linear, né? Sempre quebrado, sempre quebra-cabeças. E dessa vez temos duas histórias de blocos de, se eu não me engano, 6 ou 7 episódios, cada bloco, somando um total de 12. Então, pelo menos um deles tem 6 ou 7 e o outro tem 5, ou 6. Eu não sei dividir, eu não lembro qual a divisão. Mas temos aqui a introdução de dois novos personagens coadjuvantes de saga, né? Cada um tem o seu personagem coadjuvante de saga. E centra-se principalmente em dois personagens protagonistas, que é o Araragi, primeiramente, e, por tabela, a, digamos, Kishoto, mas também o Araragi. Engrandecendo principalmente os dois, a Kishoto, no caso a Shinobu-chan, e o Araragi. No primeiro arco temos o Araragi e descobrimos o passado do Araragi, que era uma coisa muito fundamental, o porquê que ele se tornou aquele cara antissocial, sem esperança, meio apático, meio amargo, um tanto quanto distanciado das pessoas, no sentido de ser arisco, pode dizer assim, é uma pessoa mais arisca, nesse certo sentido. Ele não tem uma afinidade com relações em grupo. E a gente descobre o porquê disso nesse primeiro arco, que é um arco que eu não vou lembrar o nome agora. Talvez tenha aqui no My Anime List, mas eu acho que não vai ter. Esse arco inicial, eu não fiz pesquisa a fundo porque eu tô... Minha cabeça tá a mil, nem tô fazendo direito, não tô pensando direito no anime, na verdade. Mas esse primeiro arco é interessante exatamente por causa do passado do Araragi e do como ele desenvolveu o ensino fundamental dele. E aí tem um personagem novo, que é exatamente essa personagem chamada Sodashi Oikura, que eu vou gravar a tela para vocês verem ela aqui. A Sodashi Oikura é a personagem que apareceu de supetão. Ela caiu de paraquedas aqui. Ela é dita como uma grande amiga de infância que foi introduzida dentro do círculo da família do Araragi. Ou seja, ela foi jogada junto a Karen, a Tsukiri e ao próprio Araragi como alguém que foi ajudada pelo pai e pela mãe do Araragi, que são policiais. Essa menina ela tem uma família destruída. O pai dela e a mãe dela separaram. O pai dela chutou ela para escanteio, a mãe dela surtou, ficou absurdamente descontrolada, mentalmente, fisicamente. Ela... A menina destruída, em todos os sentidos possíveis. Eu não sei nem descrever o quanto é triste a história dela. Eu fiquei muito abalado. Tem um episódio que ela mostra o percurso dela e ela fala assim, a dubladora dela é genial. Ela vai explicando o percurso da personagem, a personagem vai percebendo a dor assim na alma da personagem. Ela é totalmente destruída mentalmente, a própria Ikura. A mãe dela é também, mas ela mesma é totalmente assim, sem confiança nos adultos, traída, traumatizada. Eu não sei nem como essa menina não se matou, cara, porque é muito brutal, assim. Você vai vendo o dia a dia dela e os conflitos que ela vai tendo, e a própria traição do Araragi, entre aspas, traição, esquecimento do Araragi em relação a ela. O Araragi, ele abandona ela, em certo momento. A vida dela era tão desestruturada e, ao mesmo tempo, tão irregular, tão instável, tão incontrolável, e o Araragi, ele simplesmente se afasta e bola pra frente. Então, essa personagem, ela foi muito bem apresentada. Eu achei ela extremamente bem apresentada. E é muito... Não vou mostrar os spoilers aqui, mas ela é muito densa, e é muito verossímil, é muito trágica. E aí quem ajuda a resolver o problema dela é a Hanekawa e a Ogi. A Ogi é um personagem extremamente misterioso.
A Og eu não consigo entendê-la ainda. Ela é um personagem muito, mas muito maligno, entre aspas, sabe? Muito, tem uma aura de caos, uma aura sei lá, de zombaria. Tipo um deus negativo, sabe? Aqueles deus corrompidos. A Og tem essa aura. E o poder dela, a gente não sabe qual é. A gente vai descobrindo, né, nesse macete que ela é extremamente sagaz, a Og no caso. Ela descobre o macete da Sodashi, o macete do próprio passado do Araragi, que tem toda uma introdução no primeiro e segundo episódio, onde mostra o Araragi em conflito com o esquecimento dele do passado, ele relembrado no tranco sobre o passado dele. Aí tem todo um dilema ali de ele ter feito ter tido uma prova e essa prova ter vazado os resultados, os alunos descobriram os resultados, tinha um grupo de estudos que tinha acesso a essa prova e esse grupo de estudos foi auxiliado por alguém para ter acesso aos resultados da prova, e depois tem um embate da sala que é a própria Sodashi, a Oikura, que ela como representante de classe, como responsável ali, ela junta todo mundo e tenta descobrir quem era a pessoa que vazou os resultados e que fez com que as notas fossem infladas e, enfim, que teve ali uma corrupção geral ali. E ela é destroçada nesse debate, não sobra nada da Oikura nesse debate aí. É muito complicado. O Araragi também tem um parcelo de culpa nisso, entre aspas, né? Porque ele era o melhor aluno em matemática da sala, mas ele não era membro do grupo de estudos que descobriu as respostas. Mas ele era muito bom em matemática e ele tinha ali um papel de mediação para descobrir o culpado. No fim das contas, é só uma história não é uma história de desfecho. Essa saga inteira não tem desfecho, é uma história de angústia. A angústia e os dilemas insolúveis do cotidiano, mas que tem respostas. Respostas elas não são satisfatórias, são respostas extremamente dolorosas, respostas que não respondem de verdade. Vou mostrar um pouco de imagem para vocês. Então essa primeira saga da Sodashi, inicialmente, depois do conflito dela com a família, que é apresentado minuciosamente, que mostra a Hanekawa sendo a Hanekawa, genial como sempre, mas um pouco mais comparado com a Og, né? Um pouco mais demora a pegar no tranco, para dizer assim. A Hanekawa ela é muito inteligente, ela é extremamente boa em fazer sistemas, em compilar sistemas na cabeça, em fazer sistemas lógicos e entender realidades. Só que a realidade que a Og entende é uma realidade muito brutal em relação a que a Hanekawa bloqueia. Até um bloqueio inicial e fala, não, cara, não deve ser isso. Entendeu? Isso é muito insano. Realmente é insano. Então é muito triste o que acontece com a Og. E com a Og não, com a Sodashi. Explicando o que acontece com ela, dando spoiler. Seguinte, ela entrou numa relação com a mãe tão, sim, infeliz que a mãe dela não saía do quarto. Ela se tornou uma hikikomori e não comia, e não fazia nada, e não conversava com ela, ficava no quarto, depressão. E a filha cuidando da mãe e completamente devastada. E faltando da escola. Se eu não me engano, nessa época ela já estava faltando da escola. O assistente social, o dinheiro do governo, nenhuma estabilidade. Ela está totalmente fora, assim. Ela desligou. A Sodashi desligou. Ela foi cuidando da mãe, e um belo dia a mãe dela desaparece. E por que a mãe dela desaparece? Assim, a mãe dela desintegrou. Não em sentido metafórico, em sentido físico. A mãe dela desintegrou. Ela faleceu e ela morreu e apodreceu e desintegrou no quarto. E ela não aceitou, ela não percebeu, ela não aceitou a realidade. Ela não conseguiu interpretar a realidade. A Sodashi estava tão louca, tão insana, que ela não conseguia interpretar a realidade. E ela não sabia se a mãe dela tinha ido embora, se tinha sido abandonada. E ninguém descobriu que a mãe dela tinha evaporado, entre aspas, que não sobrou nada da mãe dela, né? Teoricamente os ossos sobrariam, mas ela jogou fora como se fosse lixo, porque ela foi limpar o quarto e não percebeu que era restos de um corpo humano. Ela estava fora da caixinha. Assim, extremamente fora da caixinha. E é muito triste, cara, é muito triste. Assim, eu achei um personagem trágico, eu não sei como ela tá viva. E é muito pesado, é um arco muito dolorido, muito doloroso. Tem uns episódios que você olha, cara, não dá, mano. Isso é pesado demais. Então, Sodashi entrou assim como um personagem de caiu de paraquedas, mas foi muito bem feito, então eu achei fenomenal.
E depois tem o segundo arco, que é o arco da Shinobu, ou no caso da Kishoto, Heart Underblade, Orange alguma coisa lá, Heart Underblade. E o arco dela de recompilação do passado dela, chamado Shinobu Meio. Isso eu lembro porque Shinobu Meio é um arco muito importante. Ela se reconectando com o passado dela. Esse arco ele se passa na mesma temporalidade que o arco da Hanekawa Tiger. Hanekawa contra a inveja dela, né? Que é aquele tigre que explode as coisas com bolas de fogo. Então esse arco da Shinobu-chan é aquele arco que o Araragi está efetivando e não está junto da Hanekawa e da Senjo Gahara. Da Senjo Gahara e a Tsubasa, né? Hanekawa. Ele não está junto delas nesse momento, ele está fazendo as tretas dele. Ele perdeu o vínculo com a Shinobu, por causa daquela sombra que atacou ele por causa da Caracol. Como é que é a menina Caracol? Caracol não tá aqui. Qual é o nome da menina do Caracol? Esqueci. Mas teve aquela sombra que cindiu o vínculo dele com a Shinobu. Então ele ficou desvinculado. A Shinobu estava independente da sombra dele. Ela não precisava ficar vinculada proximamente ao Araragi. E nesse arco ele começa a fazer os próprios macetes dele, né? Que é, na verdade, chamar Kanbaro pra... Eu não lembro o que ele chama Kanbaro. Ele chama Kanbaro pra ajudar ele a se vincular com a... Nossa, eu esqueci. Foi mal, eu esqueci mesmo. Memória horrível. Mas ele chamou a Kanbaro pra fazer uns esquemas lá, não lembro ao certo. E nisso ele é... Como é que é o nome? Ele é o primeiro. Quem é o primeiro? O primeiro é o primeiro servo da Kishoto. Ele é pressionado ali. Ele topa com o primeiro. O primeiro ele se encontra com ele. Aí tem toda a história do como o primeiro se revinculou à vida, no sentido de que regenerou-se. E essa história do primeiro, que é o primeiro servo, que eu não vou lembrar o nome também, é o primeiro servo da Shinobu, e de 400 anos atrás, e toda a história do passado dela, se rematerializar, se recriar um corpo, recriar sua própria vontade, e ter todos os conflitos de como ele vai resolver as suas aspirações psicológicas em relação à própria mestra dele, que é a Shinobu, e a rivalidade dele com o Araragi. E também tem o esquema da Gaen, que a Gaen explica como funcionou todo o percurso de acúmulo de energia na cidade onde o Araragi mora, e daquele templo da cobra branca, cobra polar lá, que é muito importante. E o porquê que aquele templo perdeu a capacidade de purificar a cidade das entidades esquisitices, e ao contrário começou a atrair esquisitices para ela. E dentre essas esquisitices, a primeira atraída foi a Kishoto, e a Kishoto é uma esquisitice que atrai esquisitices porque é uma característica dos vampiros, pelo menos da estirpe de vampiro dela. E no caso, o primeiro, ele colapsou esse templo, quando ele se aderiu a esse templo e se regenerou nesse templo e começou a atrair esquisitices e se consumir essas esquisitices e se alimentar delas e se regenerar delas. Ele ganha consciência, ele traz como um imã as esquisitices, como uma bola gravitacional, as esquisitices para perto dele, e nisso acontece toda a saga de Monogatari. Ele é o ponto de fuga que junta como um sol, um buraco negro, uma vazão gravitacional, todas as tragédias que aconteceram em volta do Araragi, incluindo a Kishoto, incluindo todas as outras tragédias de todas as outras entidades, como o caracol, como o caranguejo, o macaco, que na verdade é o pato do demônio, como a abelha ou a fênix. Tudo isso está circundando e vinculando nesse período onde o primeiro se vinculou ao templo da cobra polar. Isso é fundamental. Agora, eu esqueci realmente o que a Kanbaro estava fazendo com o Araragi e o porquê ele chamou ela. Eu não me lembro, cara. É um episódio muito interessante, que é o primeiro episódio da saga, né? Eu não lembro qual episódio é, né? Se é o 7 ou o 6. Mas ele chama a Kanbaro para fazer, acho que para passar uma mensagem, se eu não me engano. Eu não lembro, cara. Mas aí eles encontram com o primeiro e depois tem todo o arco do primeiro, o arco da Shinobu. A Gaen Senpai matando a pau, sendo uma pessoa que sabe de tudo e explicando a função dela, explicando a função do Shinomemi. O Shinomemi ele só pode combater a esquisitice, de acordo com ela, que já aconteceu. Ela, a Gaen Senpai, é um ataque preventivo. Ela evita que esquisitices aconteçam. E ela é muito ignorante. E ela falou também que a mais poderosa em força bruta, que consegue ganhar até de um vampiro na mão e na porrada,
é a mestra da Yotsuru. A Yotsuru é a Yotsugi. A Yotsugi a Nonoke Yotsugi é o homúnculo, entre aspas, Shikigami, criado com um corpo de alguém que viveu há 200 anos, como um experimento da Gaen Senpai. A Gaen criou ela, do zero. Ela e a galera lá, como o Shinomemi, o Deiki, o... qual é o nome? Esqueci o nome dos personagens. O Kaiki Deisho. E a outra personagem que é a mestra da Yotsugi, que talvez tenha o nome dela aqui. Se eu clicar. Não sei se vai ter. É a Yozuru. A Yozuru diz que é a mais poderosa, diz que consegue bater num vampiro na mão. Só que tem um ponto central da Yozuru que diz que ela desaparece no Templo da Cobra Polar. E eu não sei como é que ela desaparece. É no último episódio, no episódio 12 dessa Owari Monogatari, que fala, isso é uma coisa extremamente intrigante pra mim, que a Yozuru desapareceu e que a Yotsugi tá livre, né? Ela não tem mais uma mestra, entre aspas, embora ela siga ainda a Gaen Senpai. É muito intrincado, cara. O Owari Monogatari tá muito intrincado, tá muito complexo, tá muito denso, tá muito bom, o roteiro tá genial. Tem um episódio que é a da Kanbaro dando um erg na Shinobu. Ela arrebenta a Shinobu, não sobra nada da Shinobu. É uma expressão da personalidade da Kanbaro. A Kanbaro 100% sendo Kanbaro, melancólica no sentido forte e afirmativo, né? De ela ser uma pessoa enérgica e enfrentando a realidade, enfrentando os seus conflitos, seus sofrimentos e afetos, a sua circunstância amorosa, principalmente, jogando tudo isso na cara da Shinobu, e a Shinobu toda travada. A Shinobu tá linda também, tá com uma perspectiva orgulhosa, como ela sempre é muito orgulhosa, mas de fuga e de ansiedade e medo, se reconectar com o primeiro. E o primeiro também é um personagem trágico, meio fora da caixinha, meio enlouquecido, mas ao mesmo tempo um pouco desenvolvido em alguns momentos. Acho que ele poderia ser mais desenvolvido, infelizmente não foi tão desenvolvido. Mas ele fora da caixinha e todo querendo acertar as contas e voltar ao laço com a Kishoto. E o desfecho dele com a Kishoto é lindíssimo. E tem o macete do Araragi, usar o amuleto do Oshinomemi, o amuleto de desagregação de entidades. E no caso, o próprio primeiro, ele tem uma conjunção de entidades, porque ele suga energia de várias entidades. E quando ele usa o amuleto no primeiro, o resultado é bem assim surreal. Porque o Owari Monogatari não é um anime shonen de porrada, é um anime de densidade temática, densidade narrativa. E a densidade narrativa, que é o desfecho do conflito do Araragi com o primeiro, que é a luta final dele, é muito interessante. Tem todo o esquema da Kokuatari. Kokuatari é a espada que ele emprestou para Shinobu, que ele veio buscar a espada, refazer o laço com a Shinobu e voltar a caçar esquisitice com a Shinobu. No caso, a Kishoto, né? Ele fala que o nome dela chama ele de Kishoto, porque ele não é partidário do novo nome dela, que ela perdeu o nome anterior quando ela virou Sombra e a, entre aspas, escrava vinculada ao Araragi, né? Porque o Araragi virou o mestre dela. Enfim, moral da história, tem uma conversa do Araragi com a Hanekawa, não, com a Senjou Gahara, que é muito, muito foda, né? No episódio 11, se eu não me engano. Conversa muito bonita. E tem vários diálogos expositivos fenomenais. A Gaen Senpai, junto com o episódio, que é aquele vampiro, meio vampiro que aparece também, tem um esquema ali nebuloso porque ela chamou o episódio. Também é interessante. A Kanbaro tá muito sem saber das coisas nesse Owari Monogatari. Ela meio que fica sendo manipulada o tempo inteiro pela Gaen, pela Araragi, por todo mundo. E ela se deixa ser manipulada, que a personalidade dela deixa ser isso. E tem os esquemas acontecendo de background de fundo, que é o arco completo da Hanekawa. Nesse arco aqui do primeiro, né? Do primeiro e da Gaen Senpai. Já o arco da Sodashi, não. O arco da Sodashi eu não lembro a temporalidade que ele acontece. Mas não é no mesmo, logicamente, na mesma temporalidade da Hanekawa, tanto que a Hanekawa tá ali como protagonista do arco. Eu acho que ela já estava de cabelo curto ali, então já é um arco posterior. Eu não sei se é anterior, acho que é anterior ao desfecho da Cobra Polar, mas posterior a todo esse esquema ali do desfecho do primeiro e tal. Eu não lembro as temporalidades do Owari Monogatari. É importante lembrar e afixar, né? Porque os arcos são desregrados, né? São fora de ordem. Mas é mais ou menos isso. É um arco muito bonito, com
muitas coisas interessantíssimas. Na Sodashi, principalmente, depois um pouco com a Shinobu, e principalmente com a Kanbaru, que matou a pau. A Kanbaru levou muito nível, assim. Ela virou quase um dos best gear, sabe? Do anime, assim. Tá num nível tão alto que ela dá pau a pau com a Senjogahara e pau a pau com a Hanekawa fácil, fácil. Então é o trio, né? As três fodásticas. E a Shinobu um pouco pra trás, né? E a Kanbaru tá muito incrível. Tá muito incrível. O Araragi tá meio estranho, mas funciona. Ele tá mais escanteio nesses arcos aqui. Mas funciona bem também. E a Og é um mistério ambulante. Tá matando a pau também a Yotsuru. A Yotsuru tá... A Yotsugi Ononoke tá muito foda. Tá muito foda. Tá muito legal. Ela ganhou um destaque tão grande assim. Ela ganhou uma densidade de personalidade, densidade de ações. As ações dela estão muito legais. E é isso. Vamos seguindo pelo Monogatari. Tá acabando o próximo Koyomi Monogatari. Depois tem o Ori Monogatari 2. Eu não sei se tem Fansuber, mas talvez eu veja em inglês. E tá acabando as adaptações que foram feitas as novas. Tem mais coisa que não foi adaptada. Mas a história central, que deve ser a espinha dorsal do negócio, acho que foi quase praticamente tudo adaptado. Esse foi o review do Ori Monogatari. Espero ter sido relativamente abrangente, mas não muito spoiler. Perdão qualquer coisa, pessoas. Eu realmente não estou com muita cabeça para elaborar detalhes ou relembrar coisas. Até esqueci algumas coisas fundamentais aqui, como o gatilho do Araragi ter chamado a Kanbaru para se encontrar com ele inicialmente. E alguns outros elementos fundamentais que eu não vou detalhar muito, porque é muito spoiler, é muito encheção de saco, mas eu só quero dizer que, em geral, a trilha sonora do anime tá matando a pau. A estética das animações de abertura e ending tá matando a pau. Os arcos de personagens coadjuvantes são ótimos. E tá estruturando todo a mitologia do cenário tá ganhando toda a sua explicação, né? Tá se desbravando a origem do negócio e as coisas estão se amarrando. E o quebra-cabeça está sendo montado. E é lindo. É um quebra-cabeça incrível. E todas as coisas vão se conectando, os arcos vão se estabelecendo, os personagens vão ganhando sua, definição, né? Maturidade de personalidade, maturidade de relação. E vai amarrando as pontas. E depois que você pega desde o Bakemonogatari, os filmes Kizumonogatari também, e pega todos os outros Monogataris e junta tudo nesse grande quebra-cabeça, nesse grande miscelânea de gostos e cores e de personagens e de eventos e de cenário surreal, psicodélico nem tanto, mas surreal e misterioso, e vai construindo tudo, e cada personagem tendo a sua ponta ali de desenvolvimento, de apresentação, de iluminação do contexto e de abrangência desse roteiro, pode ser dessa grande história, pode dizer assim, e você vai começando a entender a amplitude do negócio. E a amplitude é linda. O Monogatari é lindo demais. É uma fantasia desregrada, desregrada no sentido de livre, sabe? Tem um gingado, tem uma personalidade, tem uma abordagem muito bacana. A abordagem é surrealmente interessante. Eu acho fenomenal o Monogatari. E o Ori Monogatari, ele consolida muito isso, porque ele é o arco de amarra, ele amarra as pontas, principalmente na segunda metade, mas também na primeira, porque a primeira ela dá uma densidade para Araragi e explica a personalidade da Araragi. E introduz certas coisas ali interessantes também. Mas a segunda, principalmente, que dá uma amarra fechada, assim, que fecha todo aquilo que estava solto, né? O que são as esquisitices, como é que elas surgem, que já foi explicado outras vezes. Elas são anomalias que não existem, mas ao mesmo tempo são sombras dos sentimentos humanos. E aí amarra junto com o primeiro, que é uma entidade vampírica, que volta com o passado do Shinobu, e vai amarrando as coisas. E aí dá o desfecho da Kanbaru, sentimental dela, dá o desfecho sentimental da Shinobu, tá finalizando o desfecho sentimental do Araragi com a Senjogahara. E tem ali por tabela também, infelizmente, o arco trágico, como sempre, da Hanekawa. A Hanekawa sempre é trágica. E aí a Gaen Senpai dá uma amarra também em relação aos discípulos, pupilos dela, que é o Shinomemi, o Kaiki Deisho, a outra lá que eu não lembro o nome, Yuzuru, se não me engano. Vai amarrando tudo muito lindamente. Então o Monogatari é incrível. Lógico que tem o H, tem as porcaria aqui e ali de
de fanservice, é divertidíssimo, é um ótimo humor. E eu tô, assim, muito feliz por estar vendo essa franquia. O que eu vou fazer agora é cortar a trilha sonora aqui de fundo e gravar a end do anime pra vocês. Aumentar o som também do fundo. E me despedir de vocês nesse momento. E até a próxima vez, pessoas, com o arco de mais fora do anime, com a próxima temporada de Monogatari, que é Koyomi Monogatari, que os episódios são metade, né? São 13 minutos cada episódio, mais ou menos, nesse Koyomi Monogatari. Mas é isso aí. Desculpa qualquer coisa. Desculpa não ter conseguido fazer uma fluência maior de fala. Minha cabeça tá na lua mesmo. Eu tô com muito problema aqui para resolver, muito pepino nesse começo de ano. E eu tô fazendo isso aqui mais no tranco do que na clareza. Mas eu sempre faço no tranco, então vocês estão meio acostumados com isso. Quem tá vendo, dos 6 pessoas que veem isso aqui, deve estar acostumado. Então, perdão qualquer coisa, mas é isso aí. E eu vou cortar minha imagem, cortar o som também. E até mais, pessoas. Vou gravar a ending para vocês. 謎を解き明かすべき時が。向こうで君の笑い声が聞こえる。ずっと隣にいたはずの声。教室の窓に息を吐いて書いた名前を慌てて袖で消した廊下から君の声がしたから心ごまかすように林で帰ったいつからか私は君と話せなくなった向こうで君の笑い声が聞こえるずっと隣にいたはずの声何も言わなくたってすぐ気づいてくれた人何より大切と気づいてももう目も合わないSó pontuar uma coisa, eu sinto muita falta daquele preview com a Karen e Tsukiji, mas infelizmente elas não estão participando desses arcos, né? É, realmente, aqueles previews eram ótimos, é uma pena que não tá tendo mais. Mas paciência também. As pessoas, até mais e desculpa qualquer coisa aí. Falou.